Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 23 aos versos 27. Assim diz a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímido, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua Palavra. Teu Espírito Santo possa vir a falar com a Tua igreja, Senhor. Eu de mim nada tenho, mas que o Senhor seja glorificado, Senhor. Que a gente possa entender as tempestades da vida e como o Senhor age através delas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade maravilhosa. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa é uma mensagem extremamente conhecida do Evangelho. Quando nós olhamos o Evangelho de Marcos no seu contexto, ele foi escrito por volta dos anos 60, 70 depois de Cristo. Nós sabemos que o Evangelho escrito por Mateus, ele tem um propósito. O propósito principal de todo Evangelho de Mateus é fazer com que Jesus seja o Messias prometido no Antigo Testamento. O livro de Mateus, ele revela Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Por isso que, frequentemente, ele é citado nas Escrituras e mostra o cumprimento de todas essas profecias. Quando nós vemos o capítulo 5 ao 7, o Sermão do Monte, Jesus ele revela a ética do reino de Deus. Quando nós olhamos o capítulo 8 ao 9, Mateus apresenta uma sequência de milagres do nosso Senhor que demonstra a sua autoridade como Messias. Jesus cura as enfermidades, expulsa demônios, perdoa pecados e revela o seu poder até sobre a natureza. Quando nós olhamos essa narrativa do versículo 23 ao 27, a gente consegue ver os ensinamentos sobre o custo do discipulado. Algumas pessoas desejam realmente seguir Jesus, mas Cristo deixa claro que o discipulado exige entrega. E uma entrega, irmãos, total, não parcial. Logo em seguida, Jesus entra no barco com os discípulos e começa a travessia do Mar da Galileia. O Mar da Galileia ele é extremamente conhecido por ser um mar tempestuoso, de grandes tempestades repentinas, ventos fortes. Muitos discípulos que eram pescadores, e eles, pescadores experientes, eles sabiam do perigo real das tempestades. Eles sabiam desse perigo real. E quando nós olhamos essa pequena perícope, esse pequeno texto, esse não é um episódio dramático, mas é uma lição profunda de fé, de providência divina e a identidade de Cristo. Irmãos, nós sabemos que
durante a nossa vida nós enfrentamos inúmeras tempestades e algumas são visíveis. Crises financeiras, enfermidades, conflitos familiares, perdas, inúmeras tempestades. Outras são tempestades invisíveis, que às vezes acontecem no nosso interior. Ansiedade, medo, desesperança e dúvidas espirituais. Essas tempestades, nós, como crentes, nós não somos poupados delas, pelo contrário. Muitas vezes essas tempestades são colocadas na nossa vida para que a gente possa ter um passo maior, um crescimento espiritual. E quando nós vemos que essas tempestades elas não são estranhas às nossas vidas, nós sabemos que em meio a momentos de turbulência forte, Cristo continua conosco. Cristo é soberano. Nada acontece fora do seu controle. Essa passagem, irmãos, ela nos ensina que mesmo Cristo, o mesmo Cristo que permite a tempestade acontecer, é o mesmo Cristo que pode silenciar a tempestade. Isso nos dá inúmeras lições. Só que a pergunta que fica aqui, profunda, de cunho pastoral, é como Cristo, como os discípulos de Cristo, eles devem reagir perante as tempestades. Como os discípulos de Cristo, eles devem reagir perante essas forças tempestuosas, os ventos que balançam os nossos barcos, que parecem que tem momentos da nossa vida que a tempestade, que a gente vai estar até se vendo sucumbir dentro dessa tempestade. Como que um discípulo de Cristo deve reagir? Como que nós devemos olhar? Primeiro ponto, aqui. As tempestades, elas alcançam os discípulos de Cristo. O texto é claro. O que o texto diz? E eis que veio no mar uma grande tempestade. E aqui a gente começa a observar algo extremamente importante. Os discípulos estavam com Jesus no barco. Os discípulos não estavam em desobediência. Pelo contrário, eles estavam seguindo Jesus. Muitas pessoas, elas começam a anexar desobediência e tempestade, que ela só vai passar por uma tempestade se ela desobedecer. É claro que se a gente desobedecer, a gente vai sofrer as consequências, mas nem sempre é assim. As pessoas acham que servir a Cristo, elas estão isentas completamente de alguma tempestade ou algo que possa vir a sucumbi-las. E isso nos ensina, irmãos, que a vida cristã não é isenta de sofrimento. A vida cristã não é isenta de perseguição. A vida cristã não é isenta de dificuldades. João Calvino, ele faz uma bela reflexão falando que Cristo permitiu a tempestade para provar a fé dos discípulos, para revelar a sua fraqueza espiritual que ainda existia nos seus corações. Bavinck também faz uma afirmação maravilhosa, que a providência divina governa todas as coisas, inclusive os eventos que parecem caóticos na nossa vida. Nada acontece por acaso, não existe acaso. Até mesmo as tempestades são governadas por Deus. Isso significa, irmãos, que as provações podem se tornar um instrumento, sabe de quê?
de santificação. Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que as provações vêm nas nossas vidas para nos santificar, para nos levar em patamares maiores de fé, para moldar a nossa fé. Muitas pessoas fazem a seguinte pergunta: por quê? Quando elas devem perguntar: para quê? É para o meu crescimento, Senhor? O que o Senhor quer que eu entenda no meio dessa dificuldade? Qual é a lição que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso melhorar? Será que eu preciso aprender a me entregar e confiar mais no Senhor? Será que eu confio mais em mim e nos meus processos do que na sua mão poderosa? Será que eu tento tomar a frente das coisas ao invés de tentar entender e compreender e simplesmente entregar a plena confiança em Ti? Quando enfrentamos tempestades, irmãos, não devemos concluir imediatamente que Deus nos abandonou. Não devemos concluir que Deus nos abandonou. Muitas vezes Ele está trabalhando de forma invisível para o nosso crescimento espiritual. Mas isso acontece com um tempo de maturidade da fé. Quanto mais maduros nós ficamos na fé, mais nós entendemos que o Senhor vai moldando a gente perante aos desafios. O segundo ponto aqui é a aparente ausência de Cristo. Aparente ausência de Cristo. Mateus, ele afirma algo surpreendente. Jesus dormia. Jesus dormia. Você imagina você estar dentro de um barco? Esses dias eu estava vendo na internet esses barcos de cruzeiro transatlântico, ele atravessando uma tempestade, e ele entra no meio de uma onda assim, ó, que a onda lava o navio inteiro. Você imagina você estar numa tempestade dessa e Jesus está lá assim, ó. Está dormindo. Jesus dormia. Enquanto os discípulos estavam em pânico, Cristo dormia tranquilamente. Esse detalhe revela duas verdades teológicas muito importantes aqui. Primeira, ele mostra a verdadeira humanidade de Cristo. De acordo com a cristologia bíblica, Jesus é plenamente Deus e plenamente o homem. O sono revela a sua natureza humana real. Provavelmente Jesus estava cansado, por isso que ele foi se deitar e dormir. Segundo, o sono de Cristo revela algo sobre os discípulos. E aqui a coisa começa a ficar mais interessante. Eles clamam: Senhor, salva-nos. Nós estamos perecendo, a gente vai sucumbir aqui, a gente vai morrer. E agora? O problema não era o clamor, pois a gente deve clamar sim em tempos difíceis e de necessidade. Nós devemos clamar ao Senhor. Mas o problema é o desespero que revela a falta de confiança. Às vezes o desespero extremo revela uma falta de confiança em Deus. E por isso que nós passamos por essas provações, para poder a gente ter a nossa confiança mais fortalecida em Cristo Jesus. E Ele nos ensina às vezes através das tempestades, através de provações.
Os discípulos ainda não compreendiam plenamente quem Jesus era. Eles já tinham visto os milagres, os feitos que Cristo estava fazendo, mas ainda não tinham entendido a dimensão da sua autoridade. E na vida cristã, muitas vezes, sentimos algo parecido assim, irmãos. Há momentos que parece que Deus está em silêncio, que a gente ora e a gente não vê respostas imediatas. A gente faz jejum, ora, fica de joelho, não dorme, e parece que a gente não vê essas respostas. Mas o texto ele é muito claro. Mesmo quando Cristo parece estar dormindo, Ele continua no barco presente. Ele ainda continua do seu lado. O Dr. Martin Lloyd Jones ele faz um comentário muito legal. O maior erro do cristão é interpretar as suas circunstâncias sem considerar a presença de Cristo. Às vezes a gente tem uma ótica da circunstância caótica, que o prédio está caindo, que está tudo desmoronando, mas a gente esquece que Cristo está presente. A gente começa a enxergar que as dificuldades são tão grandes que a gente esquece que a gente tem um Salvador presente nas nossas vidas. Às vezes nós estamos agindo até como incrédulos. Esquecemos que tem um Deus poderoso, forte, que nos lavou, remiu o nosso pecado, nos salvou, e é poderoso para parar essa tempestade. E a gente está tão concentrado na tempestade, que a gente esquece de Jesus. O nosso foco está tanto na dificuldade, está tanto na provação, que a gente esquece o Deus que a gente serve. A gente começa a murmurar, a reclamar, a gente está esquecendo do nosso Salvador, que Ele está dentro do barco. A gente está esquecendo. As circunstâncias às vezes estão deixando a gente tão cego, mas tão cego, que a gente está esquecendo o Deus que a gente serve. A gente está esquecendo que Ele é poderoso, que o mesmo Deus que permitiu a tempestade é o mesmo Deus que vai parar ela. É o mesmo Deus que vai agir. O mesmo Senhor que mostra a sua natureza humana, que Ele está com sono, que Ele vai deitar e dormir, é o mesmo Senhor que mostra o seu poder divino, a sua autoridade messiânica, que Ele estende a mão e a tempestade para. E os discípulos ficam maravilhados pelo seu poder. As pessoas se esquecem, eles tinham acabado de ver os milagres, gente. Eles tinham acabado de ver os milagres. Mas eles não tinham essa dimensão. Eles não sabiam desse poder, dessa autoridade. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o salmista também fala sobre a autoridade de Deus, sobre a natureza, dos feitos de Deus. Mas quando os discípulos veem aquele homem parar uma tempestade com uma só voz, eles falam: o próprio Deus está aqui. Quem é esse homem? Quem é Ele? Como que Ele parou? A tempestade parou. Eles obedeceram. Os elementos naturais obedeceram a uma ordem. Quem pode fazer isso senão Deus? O terceiro ponto
é a repreensão de Jesus e a pequenez da fé dos discípulos. Antes de repreender a tempestade, o que Jesus faz? Ele repreende os discípulos. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Isso mostra um problema maior. Não eram as ondas e os ventos. O problema maior aí era a fé, que era pouca. A fé não é a ausência de medo, irmãos, mas a confiança em Deus apesar do medo. Apesar do medo, todos nós sentimos medo, mas nós temos que aprender a confiar, e a nossa confiança tem que ser maior que o nosso medo. John Stott, ele faz uma observação maravilhosa, um grande pastor e teólogo, que a fé cristã não depende de circunstâncias favoráveis, mas da confiança no caráter de Deus. A fé verdadeira não se baseia no controle das circunstâncias, mas na confiança naquele que controla todas as coisas. Confiar naquele que controla todas as coisas. O que Jesus queria ensinar para os discípulos ali? Que sua presença deveria ser suficiente para trazer segurança em meio à tempestade. Ou seja, o que Jesus queria falar? Você acha que o barco vai afundar comigo aqui, meu filho? Você acha que o barco vai mesmo afundar comigo aqui e eu vou morrer dormindo? Você acha? Você acha que vai todo mundo morrer aqui e eu vou morrer dormindo? Vocês têm que aprender a confiar mais. Confiar. E isso também se aplica à igreja de hoje, irmãos. Muitas vezes nós somos dominados pelo medo, porque nós olhamos mais para as ondas e para a dificuldade do que para Cristo. E a gente esquece da sua vontade plena. A gente esquece, irmãos, a gente esquece. E um último ponto aqui. A autoridade soberana de Cristo. Depois que ele fala com os discípulos, repreende o vento e o mar, e imediatamente acontece uma grande bonança. Isso revela algo extraordinário da identidade de Cristo. Como eu falei, o Antigo Testamento, ele mostra textos como Salmo 89, Salmo 107, que mostram que o Senhor domina até as ondas. Quando Jesus ele acalma a tempestade, ele demonstra a sua autoridade divina. E é aí que os discípulos ficam surpresos. Por isso que eles falam, quem é esse? Como é que ele tem poder da natureza? Só Deus tem poder da natureza. Ele é o Messias. Ele é o prometido. É Ele mesmo. Eles ficam maravilhados, irmãos. Como que uma tempestade forte pode parar por uma repreensão? Somente Deus pode fazer isso. Ele é o Messias. Ele é a resposta. Ele é o Senhor soberano da criação. A criação conhece a voz do seu Criador. Por isso que ele obedece. A criação conhece a voz do seu Criador. Por isso que ela obedece. Isso mostra o poder de Deus, irmãos. No qual, devido às dificuldades, devido à nossa percepção de realidade, a gente diminui perante as provações. E a gente esquece que Ele é poderoso. A gente esquece que Ele pode mover até a natureza.
pelo seu poder. Esse episódio, irmãos, ele aponta para uma realidade ainda maior. A maior tempestade que a humanidade pode enfrentar, irmãos, não é só a tempestade natural ou causas naturais. Ela não é natural, mas ela é espiritual. É a tempestade do pecado, a tempestade do juízo de Deus. Na cruz, Jesus ele enfrentou todas essas tempestades no nosso lugar. Ele suportou a ira divina para que a gente pudesse experimentar a reconciliação. E essa é uma grande tempestade que a humanidade enfrenta. Assim como Cristo trouxe calmaria lá naquele mar da Galileia, Ele também pode produzir paz no coração humano. Pode produzir paz no coração dos homens, por meio da sua morte, ressurreição. E Ele sempre vai oferecer perdão, redenção e vida eterna. Uma das maiores tempestades que o homem pode ter é uma tempestade espiritual. Dúvidas, crises de identidade, crises espirituais, onde às vezes nós se encontramos em épocas que nós confiamos bastante, mas também em épocas que nós confiamos menos. Épocas que nós temos uma confiança plena e épocas que nós duvidamos. São tempestades mentais que assolam a vida dos crentes também. Tempestades que tentam a vida dos crentes, que procuram fazer com que ele caia. Não são só tempestades naturais e visíveis, mas enfrentamos tempestades invisíveis. Enfrentamos tempestades dentro de nós, medos, desconfianças, incertezas. Por isso que em todas essas tempestades, mesmo nas visíveis quanto as invisíveis, irmãos, nós devemos aprender a confiar. Nós devemos aprender a confiar em Cristo. Mesmo que seja caótico, mesmo que você esteja parecendo que está num filme de terror, onde parece que tudo vai dar errado e vai sucumbir, nós temos que aprender a confiar em Deus. Isso traz lições profundas para a igreja. Primeira lição que a gente aprende aonde? Que as tempestades fazem parte da jornada da vida cristã. Isso é inevitável. Seguir Jesus não significa ausência de sofrimento, mas significa que em meio ao sofrimento, Deus se faz presente. Em meio à dúvida, Deus se faz presente. Segundo, Cristo está presente mesmo que pareça silencioso. Às vezes você acha que Cristo está dormindo no barco, né? Mas Ele está ali. Ele está te ouvindo. Ele está presente. Ele está perto de você. Terceiro ponto, nossa fé pode ser pequena, mas o poder de Deus nunca é pequeno. Nossa fé pode ser bem pequena, irmãos, mas o poder de Deus nunca é pequeno. Ele tem poder de parar as tempestades. E o quarto, Jesus continua sendo o Senhor da tempestade. Quando Ele enviar uma ordem, deve obedecer. Quando Ele ordena parar a tempestade para. Porque a criação conhece o seu Criador. Portanto, irmãos, e finalizando, as tempestades elas vão surgir. É inevitável, irmãos. É inevitável. Mas a gente deve lembrar de coisas gloriosas. Que Cristo está no barco conosco, Ele governa os eventos, o mar, e governa toda a história. Ele está conosco e nenhuma tempestade vai ter a última palavra. Nenhuma
tempestade irá ter a última palavra. A última palavra sempre será do nosso Deus. Vamos orar? Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa vir nos ensinar e aplicar essa palavra em nossos corações, para que a gente possa vir a aprender, Deus, a confiar mais, a crer mais, e saber que tudo isso serve para a nossa santificação, para que a gente alcance patamares maiores na nossa fé, para que a gente aprenda a ser dependente da providência de Deus, e que a gente aprenda a reconhecer que mesmo em meio ao caos, o Senhor está presente. O Senhor está dentro do barco. Mesmo em meio às dificuldades terríveis que a vida pode nos propor, mesmo que nós tenhamos dúvidas no nosso coração de muitas coisas, que a gente possa, em nome de Jesus, entender que há um propósito para todas as coisas e que às vezes o Senhor faz isso para nos levar em patamares maiores. Que a gente possa aprender a concluir, não de maneira precipitada, que Deus nos abandonou, mas ao contrário, saber que Deus está presente no meio da dificuldade. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E que a gente possa aprender a confiar mais. Ajuda-nos na fé, Senhor. Ajuda-nos a aumentar o nosso patamar de fé. Ajuda-nos a nos entregar mais. Ajuda-nos a ser discípulos fiéis. É isso que eu te peço, daí já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.